Sabe quando a noite vai avançando e o resto do mundo vai silenciando e você percebe que não vai conseguir dormir? É nesse momento que muita gente decide abrir o Minecraft. Não para cumprir metas ou derrotar chefão, mas só pelo processo mecânico de minerar, construir e ver o tempo passar. Você bota o fone de ouvido, apaga a luz do quarto e entra no jogo naquele ritmo automático, quase hipnótico. No começo é uma sensação incrivelmente gostosa. O som da chuva pixelada batendo nos blocos ou o barulho suave das folhas das árvores trazem uma paz imediata. Só que o Minecraft tem uma característica psicológica muito peculiar. Depois de uns 30 minutos de jogatina ininterrupta, o silêncio da sua casa física começa a se misturar com o silêncio do jogo. E aquela paz inicial, de forma extremamente sutil, vai se transformando em um desconforto que você não sabe muito bem de onde vem. Existe uma linha muito tênue entre o conforto do aconchego e a angústia do isolamento total. Quando eu tinha uns 8 anos de idade e joguei o game pela primeira vez, eu não fazia ideia de como o jogo funcionava. Para piorar, o meu computador na época era ridiculamente fraco. Para conseguir jogar sem o jogo travar por completo, eu era obrigada a reduzir a distância de visão no mínimo do mínimo. O resultado disso era um cenário permanentemente engolido por uma névoa cinza, densa e pesada, típica das versões alpha e beta. Eu andava por aquele mundo sem saber o que existia a 3 blocos de distância de mim. Podia ser o topo de uma montanha, podia ser o desfiladeiro ou uma caverna escura que rasgava o chão. Eu lembro de caminhar por aquelas minas abandonadas gigantes da estética antiga, segurando o botão de andar bem devagar, morrendo de medo de que um zumbi brotasse daquela névoa do absoluto nada. Mas o mais bizarro é que ao mesmo tempo que eu sentia medo, havia algo profundamente magnético naquela solidão cinzenta. Eu passava horas ali paralisada na cadeira, completamente submersa naquele vazio. Essa névoa das versões antigas do Minecraft causava uma sensação muito estranha, porque ela não fazia parecer que você estava completamente isolado do resto do mundo. E o interessante é que o medo que o Minecraft gera não funciona como os outros jogos de terror. Ele não tenta te assustar com monstros grotescos ou sussurros repentinos. Em vez disso, ele te coloca num espaço praticamente infinito e deixa um silêncio enorme ao seu redor. Você segue caminhando em direção ao horizonte, mas não sabe que nunca vai realmente chegar lá. E é justamente essa mistura de imensidão, solidão e falta de respostas que faz a nossa mente começar a imaginar coisas. Muito desse controle psicológico vem da trilha sonora. As músicas que o C418 compôs para o jogo são, sem dúvidas, algumas das melodias mais melancólicas e bonitas já feitas. Aquele plano minimalista que toca enquanto você observa o pôr do sol parece um abraço quentinho. Ele valida a sua jornada, te faz sentir que tudo vai ficar bem e que aquele mundo te aceita. Só que o grande truque do Minecraft é que essa música nunca toca o tempo todo. Ela surge do nada e de forma completamente abrupta, ela simplesmente para. Ela não diminui o volume gradativamente até sumir. Ela só corta. E no segundo em que aquela melodia doce desaparece, você é largado de volta à realidade crua do jogo. Justamente nesse momento que a mente começa a pesar de verdade. De repente, toda a música desaparece. E a única coisa que sobra é o som dos seus próprios passos ecoando pela caverna. Um som simples, mas não que só serve para te lembrar daquele vazio ao seu redor. Aí quando você já está acostumado com esse silêncio confortável, como se entrando em minerar carvão em algum canto obscuro do subterrâneo, acontece aquilo que todo jogador conhece. O som de caverna toca do nada. E o pior é que não parece um barulho de monstro, parece algo muito mais estranho, algo distante, quase industrial. Como um trem fantasma passando de longe, ou um vento gelado atravessando um corredor que nem deveria existir. E é como se o próprio jogo estivesse sussurrando que existe algo enorme, antigo e desconhecido naquele mundo, e que você não passa de um visitante. O design das criaturas do jogo também colabora para essa sensação de paranoia constante. Pensa no Creeper, por exemplo. Ele é a ameaça mais famosa do jogo. Ele não se comporta como um monstro tradicional. Ele não emite rosnados, ele não arrasta os pés e ele não faz nenhum barulho enquanto caminha na sua direção pelas costas. A textura dele foi desenhada para se misturar perfeitamente com a grama e com o musgo das pedras. Ele é uma presença completamente silenciosa que te caça na surdina. Você passa minutos minerando em paz, achando que tá tudo bem, tudo seguro, até que ouve um som de pavio queimando bem atrás do seu pescoço. O terror do Minecraft é baseado no fato que o perigo não avisa quando tá chegando, ele se camufla no silêncio.
Mas a parte mais angustiante do modo single player não acontece quando você está perdido numa caverna. Na verdade, ela acontece quando você finalmente consegue tudo o que queria. Você passa dias construindo, planejando cada detalhe dessa construção, ergue uma casa enorme no topo da montanha, organiza suas plantações, ilumina tudo com tochas e deixa aquele lugar do jeitinho que imaginou. Aí chega o momento de parar por alguns segundos e admirar o resultado. Você sobe até a varanda e olha para tudo que construiu e pensa: eu fiz isso. Só que é exatamente nesse instante que surge uma sensação estranha. Porque, por mais impressionante que tudo pareça, não existe ninguém ali para compartilhar aquele momento com você. Todo aquele império foi construído em completo silêncio, e é aí que o vazio bate de verdade. Você olha para cada detalhe daquela construção linda que te custou horas de esforço e dedicação e percebe o óbvio. Ela tá completamente vazia. Ninguém nunca vai cruzar aquelas portas de madeira. Ninguém nunca vai subir aquelas escadas decoradas ou sentar naquelas cadeiras que você colocou ao redor da mesa. Toda aquela estrutura colossal perde o sentido em questão de segundos, porque não existe mais ninguém no mundo para testemunhar o que você fez. Você gastou toda a sua energia vital construindo um monumento à sua própria solidão. Você percebe que é o governante absoluto de um mundo fantasma, onde a única companhia real é o vento. É exatamente por causa desse isolamento insuportável que a comunidade do jogo acabou criando a maior lenda das histórias do videogame, o Herobrine. Se a gente parar pra pensar e analisar friamente a psicologia por trás daquela creepypasta clássica de 2011, ela nasce de uma necessidade muito humana de rejeitar a solidão. O Minecraft gera um paradoxo psicológico muito pesado. Você sabe que você tá jogando no modo de um jogador, mas a atmosfera te faz sentir o tempo todo que existe uma presença oculta te observando de longe. A comunidade pegou esse sentimento coletivo de paranoia e deu um rosto pra ele. Na nossa cabeça de criança, era muito mais fácil aceitar a existência de um monstro terrível te esperando na névoa do que encarar o fato de que você era o único ser humano vivo em um universo infinito de blocos. As histórias daquela época escreviam perfeitamente esse sentimento. Os jogadores relatavam que estavam caminhando por florestas densas e de repente encontravam pequenos túneis cortados perfeitamente na rocha, ou árvores que tiveram todas suas folhas removidas. E quando você olhava para o horizonte através daquela névoa baixa, via um personagem parado, com a mesma skin clássica do jogo, mas com os olhos totalmente brancos, brilhantes e vazios. Ele não corria para te atacar, ele não emitia sons, ele apenas ficava lá, te encarando de longe, estático, antes de desaparecer através de uma colina. A forma como Jang entendeu a força desse medo psicológico começou a colocar quase todas as notas de atualização oficial na frase clássica Removal de Herobrine. Aquilo era uma jogada genial de marketing, mas que alimentava uma paranoia deliciosa na nossa cabeça. O medo real nunca foi o Herobrine, aparecer e quebrar suas coisas. O medo real era a quebra da única certeza que você tinha dentro do jogo. No momento que você olhava para o topo de uma montanha nebulosa e achava que tinha visto um vulto se mover, a ilusão de controle do seu mundo sumiu por completo. E o mais assustador de tudo é perceber que o jogo deixa pistas muito reais de que o passado daquele mundo foi violento e traumático. Disfarçados de itens colecionáveis comuns, se você explorar masmorras profundas, eventualmente você vai encontrar baús escondidos contendo discos de música. A maioria deles traz melodias animadas ou eletrônicas, mas se você decidir tocar o disco 11 em uma jukebox no meio da escuridão do seu quarto, você não vai ouvir música. O que sai da caixinha de som é o áudio puramente angustiante de uma gravação em fita. É o som nítido de alguém correndo desesperadamente sobre blocos de pedra. Dá pra ouvir a respiração pesada, ofegante e os passos acelerados. E a pessoa tossindo de puro pânico. Essa gravação é um soco no estômago de quem está prestando atenção. No meio daquela correria, você ouve o barulho de páginas sendo folheadas às pressas, como se a pessoa estivesse procurando desesperadamente por um feitiço de fuga ou um mapa de saída. Ouve-se um som metálico de uma isqueira sendo acesa várias vezes com a mão trêmula, tentando iluminar o caminho. Logo em seguida, os passos aceleram ainda mais, até que no final da gravação, o som dos blocos muda bruscamente para terra e cascalho. Um ruído monstruoso e indescritível se aproxima rapidamente e o áudio é cortado de forma violenta, deixando apenas o estático.
É a documentação explícita da morte e do desespero de um outro explorador, guardada dentro de um item colecionável de um jogo que é vendido no mercado como um produto infantil. O Minecraft seduz, com cores vivas e paisagens relaxantes na superfície. Só pode te lembrar logo em seguida que o chão que você pisa é feito de restos mortais de quem tentou sobreviver ali antes de você. No fim das contas, o verdadeiro terror do Minecraft não tá em nenhuma linha de código ou em nenhum monstro específico ou em alguma teoria da internet. O terror do Minecraft reside na nossa própria cabeça. É a nossa mente tentando desesperadamente preencher os espaços em branco e o silêncio desconfortável daquele mapa infinito. Quando esse vídeo acabar, você vai desligar o seu computador ou o seu celular, e aí você vai deitar pra dormir. Repara bem no silêncio absoluto que vai se instalar no seu quarto. É exatamente o mesmo silêncio que fica pairando no seu mundo quando você decide fechar o jogo.